a gente vai bater um papo. Oi, gente, tudo bom? Prazer, meu nome é Paulo Mainardi, sou arquiteto, gestor de projetos também. Trabalho na rede FabLab Livre SP há uns 5 anos, mais ou menos, e acho que é isso. Legal, Paulo. Me confirma se vocês estão me ouvindo, tá? Eu vi aqui está sem som. Me fala se vocês estão me ouvindo, ok. Acho que pulou um pouquinho a introdução, então quero dar as boas-vindas. Meu nome é Thaís Goulart, eu sou designer e pesquisadora de moda, trabalho na rede FabLab Livre SP junto com o Paulo, e hoje a gente vai bater um papo aqui. E o nosso tema é a importância de projetos open source na luta contra a Covid-19, tá bom? Paulo já se apresentou. Antes da gente conversar sobre o nosso tema, eu queria falar um pouquinho só sobre a rede FabLab Livre SP, na qual eu e o Paulo fazemos parte, tá? Me falem se vocês estão visualizando a tela. Tudo ok? Legal. Vamos lá. Então, já fizemos as nossas apresentações, né? Hoje a gente teria a presença da doutora Maria Cândida, mas ela não pôde participar. Então, vamos lá. O que é o FabLab Livre SP? Né? O FabLab Livre SP é a maior rede de laboratórios de fabricação digital da América Latina, né? O termo... Não está aparecendo tudo, não está apresentando. Vamos lá. Para quem não está familiarizado com o termo, né, FabLab vem de laboratório de fabricação digital, né? Como assim laboratórios, né? Esse conceito, ele foi criado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, o MIT, lá em 2001, e hoje ele se consolida no mundo todo, através de diversos laboratórios, com diversas categorias de laboratórios, né? Existem os laboratórios acadêmicos, que estão inseridos dentro de escolas, dentro de faculdades. Existem os laboratórios privados, onde são esses espaços, né, que eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês depois, mas para que você utilize desse espaço, é necessário que você pague um valor, né, isso vai de laboratório para laboratório, uns vão ser mensalidade, outros vão ser uma hora-aula da máquina. E existem os laboratórios públicos, né, onde são espaços colaborativos, onde você consegue usufruir daquele espaço de forma gratuita. E é aí onde entra a iniciativa FabLab Livre SP, né, uma rede de laboratórios dentro da cidade de São Paulo, né, uma parceria entre a Secretaria de Inovação e Tecnologia e o Instituto de Tecnologia Social. A nossa rede conta com 13 unidades, então são 13 laboratórios espalhados pela cidade de São Paulo, né? Tem 3 localizados na região central e 9 laboratórios localizados em regiões mais periféricas, né? Então, o que há nesses espaços, né? Aqui tem algumas demonstrações, a gente tem algumas máquinas como impressoras 3D, scanner 3D, fresadora CNC de pequeno e grande porte. A gente tem oficinas de programação, eletrônica, molde de silicone, marcenaria, corte a laser, eletrônica, é bem amplo, né? Mas mais importante do que todas essas máquinas são as pessoas que vão estar ali naquele espaço colaborativo, aprendendo e trocando informações. Mais do que fazer você mesmo, é você fazer com outras pessoas. Agora, falando um pouquinho mais do nosso tema de hoje, né,
De abril a maio de 2020, no ano passado, a rede FabLab Livre SP desenvolveu um projeto para a luta contra a Covid-19, né? Foi desenvolvido um projeto para o desenvolvimento de face shields, que são escudos faciais, para utilizar como equipamento de proteção individual para os profissionais da saúde, né, as pessoas que estavam ali na linha de frente, assim que veio, né, toda essa pandemia, a gente desenvolveu na nossa rede o desenvolvimento desse projeto. Tem um videozinho aqui que eu vou passar aqui, que vai contar um pouquinho como que foi esse projeto, tá? Ele até tem uma música, mas enfim, se não ouvir a música, não tem problema, tá? Isso não está aparecendo no vídeo, né? Não está aparecendo. Legal. Bom, e com esse vídeo, eu quero fazer a minha primeira pergunta para o nosso palestrante Paulo, e eu queria que ele contasse um pouquinho como que foi esse processo, né, ele teve uma atuação importante no desenvolvimento, e eu queria que ele contasse um pouco como que foi o processo, o início, para a gente entender um pouco mais. Legal, vamos lá. Vocês me ouvem bem? Vocês podem colocar aí no chat para a gente ver? Legal. Então, só para contextualizar, a gente no início de pandemia lá no ano passado, né, no comecinho do ano passado, e ali em meados de março, meados de abril, houve uma carência de EPIs, né? E um desses EPIs era o protetor facial mais conhecido como Face Shield, como a própria Thaís mencionou. Como esse equipamento ele não é produzido numa única indústria, né? Então, e houve um aceleramento da demanda desse equipamento, né? Desse equipamento de proteção individual, acabou ocorrendo assim, consequentemente, a carência e a falta desse material. Foi aí que então que os makers, né? Os criadores, eles acabaram se envolvendo mais com essa causa, assim desenvolver um produto que estava em falta naquela época, né, que pudesse atender essa demanda. Então, foi aí que o FabLab também surgiu, né, foi aí que a gente entrou com essa ideia também de poder auxiliar profissionais da saúde na confecção de face shields para poder doar para os mesmos e assim poder contribuir de alguma forma com o nosso trabalho, né? Então, só contextualizando, a iniciativa em si começou dessa forma, né, no FabLab. Que acho que não deu para todo mundo ver o vídeo, eu não sei se apareceu para vocês, mas a gente tentou centralizar todas as 12 impressoras 3D lá no laboratório da Galeria Olido, que fica em São Paulo, no centro de São Paulo, né? Então, esses laboratórios, como a Thaís falou, eles estão bem descentralizados, né? Eles estão mais em regiões periféricas da cidade. Então, como a Olido, né, ali na República, ela está no ponto de encontro da cidade, seria melhor ali para uma questão de logística da coisa, né? Então, foi a melhor opção que a gente teve ali na época para levar as máquinas até esse local, né? As 12 impressoras 3D. E a gente utilizou também uma cortadora a laser para cortar a face principal do
escudo em si, né? E essa máquina já estava alocada lá no espaço da Olido. Basicamente foi isso. Teve um remanejamento de equipe técnica, né? Então, parte da equipe do FabLab Livre SP esteve suas residências, né, em período de home office, e parte da equipe estava lá no laboratório, respeitando, logicamente, uma escala, né, de segurança, né, de distanciamento. Então, basicamente, resumindo toda a história, foi assim que aconteceu. Legal, Paulo. Uma outra pergunta aqui que eu queria fazer, né? O projeto, ele teve algum tipo de mudança, né? Você estava me falando aí das impressoras 3D e da cortadora laser. Quais foram os erros que a equipe, né, como um todo, encontrou? Teve que fazer alguma mudança dentro do projeto? Você participou do projeto do desenvolvimento dessas face shields, por exemplo? Foi um arquivo pronto? Já teve que fazer alguma modificação? Me conta um pouco, assim, são etapas de projeto, né, que todos sabem, né, todo mundo que desenvolve um projeto está ciente de que os erros, eles fazem parte do processo, né, e aí eu quero saber se nesse projeto também teve esses altos e baixos no projeto. Conta um pouquinho para a gente. Legal. Bom, o processo que a gente trabalhou foi quase um sprint, assim, né, tipo, uma coisa muito ágil mesmo. Então, a gestão em si do desenvolvimento do projeto, do produto em si, né, não vou nem falar projeto, produto mesmo, ele teve que ser feito de uma forma muito rápida por conta da demanda em si, né, a gente estava num cenário muito delicado, vamos dizer assim, né, a gente estava numa situação, ainda está numa situação pandêmica, mas tudo ali, aquele momento ali do início do ano, era novidade, né? A gente não sabia muito bem como agir, como lidar com o vírus, o que podia, o que não podia fazer. Então, o protótipo em si, ele foi sofrendo muitas modificações. Então, essa rede open source também, ela ajudou muito a gente, porque, como eu falei, a gente não depende de uma indústria para fazer isso, né? Então, a gente tem diversos colaboradores no mundo para poder contribuir com uma ideia e atender uma demanda específica para um problema, né? Então, a gente pegou um projeto ponto da Prusa, né, da empresa Prusa, a gente imprimiu, logicamente, esse projeto, a gente fez algumas impressões e, no decorrer do caminho, a gente viu que tinha algumas falhas de projeto ali, atender 100% de uma maneira segura, respeitando a Anvisa, respeitando diversas legislações que são importantes para quando a gente está falando um EPI. Mas, assim, sem me alongar muito também, teve modificações, a gente tinha muita falha de processo, porque a gente está lidando com uma impressora 3D, com uma impressora 3D aqui, não sei se dá para ver no vídeo, então era um equipamento bem parecido com esse aqui que a gente estava utilizando. Para vocês terem uma ideia, a gente conseguia fazer mais ou menos umas 40 unidades por dia com margem de erro. Margem de erro é peças que deram errado, basicamente, né? Peças que vão ali ser recicladas, né? A gente não jogava fora. Então, assim, 40 máscaras por dia ainda é muito pouco. E uma impressora 3D, eu não sei se todo mundo que está assistindo sabe como ela funciona, mas ela trabalha com uma sobreposição de camadas, né? Então, como se fosse um empilhamento de tijolos ali, né? Só que, no caso, deposição de plástico, né? Que ela trabalha. Então, para esterilizar, isso é muito delicado também. Então, acaba não atendendo uma demanda específica. Então, por exemplo, um médico, um profissional que está mais na linha de frente, não ia conseguir utilizar esse EPI, né? Então, daí no final, a gente acabou partindo só para cortadora laser, né? A gente trabalhou com parcerias, né? Então, teve médicos auxiliando a gente também,
a gente poder fazer um EP que funcionasse de fato e que fosse seguro, né? Então, não adianta a gente usar uma espécie de placebo, né? Então, a gente, de fato, teve processos que a gente foi construindo e melhorando, né? Então, esse movimento do open source, ele contribui muito para isso. Você pega um negócio pronto, melhora ele, disponibiliza, outro pega, outro melhora. E, assim, a gente cria uma rede quase que infinita de um projeto. Muito legal. A gente está com a doutora Cândida aqui agora, ela acabou de chegar. Olá, doutora Cândida, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo bem também. Tudo bem. Tá com um pouquinho de eco, tá com um pouco de barulho. Não sei se puder. É que eu estou no meu consultório, é que tem mais. Deu uma travada aqui, mas você consegue ouvir bem a gente? Está conseguindo ouvir a gente? Consigo. Sim, eu vou. Tudo bem, legal. Enquanto isso, eu queria perguntar uma outra coisa. Teve uma pergunta aqui foi muito diferente do processo dos projetos que vocês já atendiam antes? Desculpa, eu estava falando com o microfone fechado. Total, a gente nunca tinha feito isso. Então, basicamente, a gente teve que aprender do zero e botar as caras mesmo para, de fato, fazer um projeto que funcionasse. Então, eu estou representando, logicamente, o FabLab SP, né? Então, eu não trabalhei sozinho. Como eu falei, foram 12 cabeças pensando ali. Então, tinha uma rede de arquitetos, engenheiros, designers, diversas áreas. Então, assim, a gente entende que essas diversas áreas, elas conseguem contribuir para um projeto muito mais rico. Então, 12 cabeças pensam muito melhor do que uma apenas. Então, a gente conseguiu fazer um projeto bem complexo, bem elaborado e que, de fato, funcionasse para atender aquela demanda que era basicamente urgente, né? A própria indústria, ela não conseguia suprir essa demanda de face shields, né? Proteger os profissionais da saúde. Então, a gente tem que atender aí com metodologia POC-Sprint mesmo, até a gente chegar numa solução viável para aquele momento. Uma coisa que eu pensei aqui agora também, como que foi para remanejar os técnicos, né? Você me falou de 12 cabeças pensantes, como que foi para ter esse remanejamento, para que não tivesse um contágio, né? Para que não tivesse um risco de segurança ali da própria equipe técnica. Como que funcionou? Foram muitas pessoas, tinham muitas pessoas, acho que, como você falou, né, principalmente no começo, a gente não sabe, né, como lidar, então, me surgiu essa dúvida aqui, se você puder contar como que foi esse processo de remanejamento da equipe. Legal. Então, a gente tinha 12 pessoas trabalhando, entre eles técnicos e coordenadores. Na época, né, já faz um pouquinho mais de um ano, a gente estava dentro do ambiente, a gente só trabalhava com 3 pessoas dentro do ambiente. Então, lá na Galeria Olido, ela é separada, ela tem ações, né, ali dentro da planta dela, né, então tem algumas salas. Então, a gente não estava num ambiente único, né, então isso trazia um pouco mais de segurança. Assim, se hoje a gente tem essa coisa assim de não poder encostar, não poder espirrar, não poder ter esse contato, na época era muito mais forte isso, né? Porque era novidade, a gente não sabia de fato lidar com isso. Então a gente tentava ficar o mais separado possível ali, né? Então basicamente às vezes tinha dois profissionais numa sala, um profissional em outra, e a gente trabalhou em forma de escala mesmo, né? Então um dia ia uma equipe, na outra ia outra equipe, e assim vai. E até ser um momento era bem puxado, né, porque a gente não parava basicamente para nada.
Então, a gente tinha esse tempinho, assim, de folga, entre aspas, dar uma descansada e pôr a cabeça no lugar. Entretanto, também, parte da equipe, quando estava em casa, trabalhava nos desenhos também, né, de configuração, de arquivo. Então, não era só 3 pessoas que estavam trabalhando de fato, tinha a gente trabalhando à distância para poder contribuir ali no momento. Muito legal. Doutora Cândida, seja bem-vinda de volta. Imagina, eu queria fazer uma pergunta. Em que contexto que a senhora foi inserida nesse projeto? Como que foi esse processo, né? Você foi convidada? Conta um pouquinho de como que foi a sua atuação dentro do projeto da Ação Covid. Qual que foi o seu papel ali dentro desse projeto, né? Se puder falar um pouquinho dos resultados, né? Se de acordo com o ponto de vista da saúde, né? O projeto, ele teve ali um aval da saúde. Contar um pouquinho como que foi o processo do seu ponto de vista, a gente vai gostar muito. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui e vou contar aqui como é que foi a nossa experiência com o pessoal do Fab Lab, né, do Paulo. Nós, ao mesmo tempo que eles estavam trabalhando em algumas ideias, nós lá no Instituto de Ortopedia, eu sou terapeuta ocupacional, e dentro do serviço de terapia ocupacional, a gente decidiu que a gente ia fazer alguma ação, né, com relação à Covid. E nós, então, começamos a trabalhar com máscaras para os funcionários poderem usar nos deslocamentos, né, usar no transporte público, mas umas máscaras mais protetivas, porque o hospital, naquele momento, a gente precisava economizar máscaras, né, máscara cirúrgica. Então, nós começamos a desenvolver uma de tecido com TNT dentro, né, com proteção, e aí decidimos também trabalhar na ideia do Face Shield para o pessoal que estava mais à linha de frente, trabalhando nas UTIs. Então, nós desenvolvemos nosso modelo e fomos mostrar para a CCIH, que é a Comissão de Infecção Hospitalar, se era um modelo adequado e se aquilo atenderia à necessidade dos funcionários, né? Tanto a máscara quanto os face shields. E aí, junto com a CCIH, a gente começou a melhorar o nosso protótipo e trabalhar numa ideia melhor, ou seja, não só fazer o shield, né, não só fazer uma barreira, mas também compreender como o Covid se propaga, como ele, na verdade, como ele consegue entrar nas pessoas, aqui pelas mucosas, mas não era só no plano frontal, né, não é só quando a pessoa conversava, mas que ele deixava no ar, né, as gotículas, e essas gotículas, elas iam cair, chega uma hora que elas não se sustentam mais no ar, elas caem, e elas poderiam entrar pelo olho, que era o mais comum. Então, foi nesse momento que a gente começou a conversar com o pessoal do Fab Lab, que eles mandaram o protótipo deles para a gente falou, não, a gente precisa também fazer uma proteção do que cai, né, uma proteção das gotículas que vão cair. E a gente começou a trabalhar com eles para melhorar o modelo deles, enquanto a gente estava melhorando também o nosso junto com os infectologistas. Ou seja, a gente queria, porque tinha um monte de gente fazendo impressora 3D, nossa, o hospital recebeu muita doação, mas a grande maioria não dava para a gente utilizar. Né? Então, mas justamente a grande maioria não dava para a gente utilizar, justamente porque ele não protegia dessas gotículas, né? Eles não protegiam disso. Então, a gente desenvolveu o nosso, e a gente tinha um problema também de escala, né? Como é que a gente ia escalar isso? Porque, tudo bem, ele dura um pouco mais, ele é higienizável, mas ele começa a riscar, então a gente tinha que ter reservas. Então, nós resolvemos abrir, né, fazer ele open source, e arrumamos alguns parceiros, alguns makers, que nos ajudaram, que foi o pessoal do Gracinha, da Escola Gracinha, né, que começaram a nos ajudar a produzir. Então, eles começaram a cortar para a gente na cortadora laser deles, e mandavam a gente só fazer a montagem. E nós montamos uma linha de montagem dentro do hospital. Então, tinha médico, tinha outros voluntários que iam até lá para ajudar a gente, tanto a costurar a máscara, quanto a montar os face shields, né, que era arrebitar todas as partes juntas, e para a gente, então, disponibilizar
para as áreas do hospital, e aí, junto com o Gracinhas, aí que foi a nossa grande, assim, que acho que foi a coisa mais bacana da gente ter aberto, e o Gracinha começou a produzir também com os pais e os alunos que estavam em casa, eles começaram a fazer essa montagem em casa para doar para outros hospitais públicos. Então, como a gente deixou ele open source, eles puderam montar, a gente mandou os desenhos, mandou tudo, e eles começaram a abastecer outras instituições com esse modelo que a gente tinha desenhado. Que legal. Muito obrigada. A minha próxima pergunta é para o Paulo. Eu dei uma olhadinha aqui nos comentários e tinha uma pergunta do Marcelo, se não me engano, sobre outros projetos, né? Outros projetos em relação à saúde. E aí eu queria já linkar com uma pergunta. Como que a fabricação digital, né? Acho que eu não vou colocar nem o FabLab Livre SP em questão, né? Como que a fabricação digital e esses projetos open source, eles podem atuar, né, nesse momento de pandemia, né? Então, a área da saúde com foco muito maior, né? O que a fabricação digital pode atuar, né? Se você puder contar outros exemplos de projeto, né? A Ana já deu exemplos aqui, né? Acho que eu vou pedir licença aqui para contar, teve um dispenser automatizado para colocar álcool em gel na Galeria Olido, né? Esse foi um dos projetos que foram desenvolvidos. Enfim, se quiser contar um pouquinho mais sobre isso. Legal, essa é uma ótima pergunta. Bom, de início, o que eu posso falar imagina uma rede de colaboradores que conseguem, de fato, contribuir suas expertises bem específicas em prol de uma causa, em prol de um projeto, em prol de alguma coisa. Como a doutora Cândida falou, né, tinha uma rede trabalhando, né, focada num projeto único, né. Então, acho que esse é o mais barato, assim, que eu acho do movimento open source. E atrelado também com a fabricação digital, né, tipo, hoje o movimento open source, ele não é só focado, ele já tá mais focado no software, né, já saiu dessa linha, né, então é um movimento muito mais amplo hoje em dia. Então, enfim, até esse exemplo aí, né, que a Ana, que está aqui no chat, falou, né, teve um dispenser de álcool em gel, né, e tem diversos outros, né, alguns são mais delicados na produção, né, às vezes depende de um profissional da área da saúde, um monitoramento ali, de fato, vamos dizer assim, dar o aval, né, para ver se funciona ou não. Então, teve respiradores open source, né, então um respirador comum pode custar em torno de 15, 20 mil reais, um respirador de código aberto, ele pode chegar a R$1.000, mais ou menos, por exemplo. De um projeto recente também, de um grupo que está estudando na USP, né, eles estão fazendo um purificador de ar. Então, basicamente, ele purifica o ar, né, ele elimina qualquer vírus que esteja ali no ambiente, né, mas, assim, ainda está rolando os testes, né, ainda está rolando os estudos para ver se de fato funciona aí também. Tem um acompanhamento de diversos profissionais a dar o aval disso, né? Então, imagina, eu como arquiteto eu não conseguiria fazer isso sozinho, precisaria de diversos outros profissionais para estar me ajudando. Mas, basicamente, é isso. Eu acho que o movimento open source, assim, só para concluir meu raciocínio, ele ajuda muito na questão geográfica da coisa. Então, a gente não precisa estar alocado num único lugar, fazendo um projeto específico. Acho que todo mundo consegue contribuir onde estiver. Então, a pandemia, ela mostrou muito isso para a gente, né? Todo mundo tinha que ficar em casa, né? Ainda é importante ficar em casa, né? Só reforçar isso. E a internet em si, ela ajudou que todo mundo se conectasse para desenvolver alguma coisa, sabe? Que ajudasse. Então, nesse momento, nós como makers também, a gente se sentia muito,
como eu posso dizer, uma certa impotência, né? A gente queria ajudar, mas não sabia como. Então, essa talvez foi a forma que a gente conseguiu colaborar e ajudar de alguma forma com esses profissionais da saúde, né? Perfeito. Esse projeto, inclusive, né, ele foi desenvolvido, que você comentou, né, do purificador de água, do purificador de ar, pelos estudantes da USP, né, esse é um dos projetos que está sendo desenvolvido, em parte, né, com a orientação dos técnicos do Fab Lab Livre SP, né, e esse do dispenser, esse foi um projeto desenvolvido pelos próprios técnicos ali, então tem participação de ambas, do munícipe, do técnico, do coordenador, do profissional da saúde. Tem uma outra pergunta aqui, como foi trabalhar com essa situação de emergência, né? Eu fiz parte, né, a partir de um momento, eu participei da ação Covid, quando já estava um pouco mais acelerado, né, já tinha passado dessa fase de testes, e a gente já estava desenvolvendo o projeto com a cortadora laser, já estava muito mais acelerado, e vou falar por mim, né, eu vou pedir licença para responder essa pergunta, que, assim, para quem estava acostumada a trabalhar, né, com o público o tempo todo, nessa situação de emergência, por mais que a gente tivesse tomando todos os cuidados, claro, né, porque é um momento muito delicado, vir para o laboratório, né, e fazer algo, né, para assim, eu sentia que eu estava fazendo algo a respeito disso, né, então, foi bom voltar para o laboratório também, né, é totalmente diferente, né, mas minha resposta pessoal, assim, como foi trabalhar nessa situação, eu estava com o sentimento de que eu estava fazendo algo a respeito, eu faço parte de um projeto, de um movimento que está fazendo a diferença, e também, ao mesmo tempo, dá um pouco de saudade, assim, né, de como era, né, enfim, de como que era o nosso laboratório. Só faltam as pessoas, né, mas o resto, assim, tá tudo aqui dentro. Enfim, se o Paulo quiser contribuir, falar um pouquinho da percepção. Não, eu compartilho do mesmo sentimento que você. Enfim, tudo novo, uma situação totalmente nova, a gente não tinha controle nenhum disso, né? Mas, como eu falei, a gente queria contribuir de alguma forma, né? Então, acho que aquela sensação de impotência, ela acabou terminando quando a gente colocou a mão na massa de fato e viu que a gente podia estar ali contribuindo de alguma forma, né? Então, foi bom, mas também essa questão de urgência, né? Até com uma coisa que você não sabe como lidar direito, né, com o vírus, foi uma experiência muito enriquecedora, não tenho o que falar. Que legal. Bom, uma última pergunta aqui para o Paulo. A doutora Cândida voltou, então vou aproveitar e fazer a minha pergunta para a doutora Cândida, tá? Vou direcionar. Já estamos aí 1 ano e meio mais, né, de pandemia. Como que está a área da saúde hoje, assim, né, até falando um pouquinho sobre projetos open source, né, a demanda de equipamentos de proteção individual, por exemplo, que foi uma demanda muito alta, como você mesmo falou, né, no início, os profissionais da saúde não tinham, então tinha uma demanda muito grande. Como que está hoje? Diminuiu? Aumentou a demanda? Mudou, né, os materiais, né, as próprias máscaras hoje, né, hoje já é totalmente diferente de 1 ano atrás, né, tem que ser a PFF2, o que mudou em relação a isso, né, depois de 1 ano e meio de pandemia? Você pode falar para a gente? Então, eu acho que, assim, a gente foi conhecendo melhor o comportamento do vírus e um pouco melhor a evolução da doença. Então, eu acho que isso daí também ajudou a gente, porque no começo era tudo tão assustador que a gente virou e falou, não, fecha tudo, né?
fecha tudo, se envelopa, porque ninguém sabia como é que pegava, como é que era a transmissão, não sabia nada. Então, conforme as coisas foram sendo esclarecidas e as pesquisas foram melhores, sendo feitas de uma maneira mais esclarecedora para a população, assim, o pessoal entendeu que não é na lataria do supermercado, você precisava lavar tudo, você precisava lavar o que é normal. Mas isso daí não é que fez todo mundo relaxar, mas a gente começou a se desarmar um pouquinho. Né? Para quem trabalha direto com pacientes, como a gente trabalha em hospital, as coisas continuam, quando a gente vai lidar com o público, em consultório também, isso para todos os lugares, você se protege mais, então você usa uma máscara melhor, a gente sempre conscientiza que não adianta você usar uma máscara de pano que não tenha nada dentro, que não tenha um filtro dentro, então você continua precisando de todas aquelas proteções, mas você não precisa mais de tudo aquilo que a gente fez no começo. Mas ainda existe a demanda e a gente não pode esquecer de abastecê-la. Eu acho também que outras coisas foram aparecendo. Com a evolução dos pacientes, por exemplo, em UTI, né, e alguns pacientes que entravam em complicação, que eles foram compreendendo que algumas posturas, algumas posições do paciente também ajudavam a melhorar a condição respiratória, isso também nos levou lá na TO, junto com o pessoal da bioengenharia e da engenharia clínica, a gente vem desenvolvendo um guindaste para fazer a posição prona, né, um guindaste também automatizado, que dá para hoje você precisa de 10 pessoas da equipe de enfermagem e fisioterapia para virar o paciente de decúbito, né, mudar a posição dele. São 10 pessoas, todas paramentadas, e que para o próximo leito que eles vão, eles têm que tirar todo aquele paramento e colocar um outro paramento, então um gasto muito grande. E a gente, então, está trabalhando num guindaste que faz essa mudança de decúbito usando 2 pessoas só. Uma para operar, né, fazer os comandos, e uma só para proteger a cabeça do paciente. Então, você vê, as coisas vão se desenrolando, outros projetos vão aparecendo, né, porque a gente foi identificando mais e vendo onde que estava pegando, deixando a vida do trabalhador, do colaborador que está ali na linha de frente, como que a gente podia facilitar a vida dele, porque o trabalho deles é muito intenso. Né, é muito intenso e às vezes eles têm que fazer muita força. São poucos, né, porque quase ninguém quer trabalhar tão na linha de frente assim, então às vezes eles têm que dobrar, é uma coisa bem, bem sofrida mesmo para eles, né, é uma coisa de bastante sacrifício. Mas a gente vem trabalhando, aparece uma demanda, a gente vai lá e corre atrás de uma solução. Você falou aí de projetos, queria aproveitar e perguntar também, você participa de outros projetos open source, além desse projeto da Ação Covid, teve algum outro projeto que você pode contar aqui para a gente? Acho que eu ia falar assim, pode ser que não seja open source, mas é importante, né? Até o pessoal está aqui comentando, é importante que seja aberto, né? Se você que está em muito mais contato, né? Tudo isso que você está me contando é muita novidade para a gente que está numa outra ponta fazendo outros serviços, né? Tem algum outro projeto open source que foi utilizado, que você participou nesse momento de pandemia? Nesse momento de pandemia, não, a gente tem um anterior ao momento de pandemia, que a gente desenvolveu uma prótese feita na impressora 3D para crianças, e a gente fez uma que era mais fisiológica, que é muito diferente dessas que tem que são projetos abertos, mas que elas são pouco funcionais, então a gente desenvolveu uma mais funcional, e ela ficou open source, ela é bem bacana, a gente chegou a apresentar em congresso internacional, bem interessante, assim. E todos esses projetos a gente deixa aberto mesmo. Esse do guindaste, ele, não sei se a gente vai deixar totalmente aberto, mas é um guindaste de baixíssimo custo, e que não existe no Brasil, não tem no mercado brasileiro. Então, uma parte dele eu acredito que vai ficar, né, eu acho que a gente vai requerer uma patente, até porque é uma inovação, mas a gente vai passar essa ideia, inclusive por causa do custo, que vai ficar muito baixo. Então, eu acho que é importante porque a gente tem que compartilhar, né, a gente tem eu estou no HC, o HC difuso, ele não é o pior dos mundos, muito pelo contrário, é um dos melhores, né, mas a gente tem outras instituições que atendem essa clientela SUS e que estão atendendo o sistema público, que precisam desse apoio de quem está pensando lá na outra ponta.
Que legal você comentar isso, né? Não é só questão de ser aberto, né? Precisa baratear o custo desse projeto, né? É muito legal. Tem uma pergunta, pode ser para mim, para o Paulo, enfim, quem souber responder. Quais os materiais que foram utilizados para cortar na laser? Perdi, ficou aqui, ó. Quais materiais vocês usaram para cortar na laser? Quer responder, Paulo? Vamos lá, a gente usou 2 materiais, a gente usou capas, né, um material planificado, né, a gente usou PETG e PP. Então, ambos são polímeros e ambos são recicláveis. Então, a ideia também não era usar nenhum material que fosse prejudicar o meio ambiente, né, então usar algum tipo de ABS, algum polímero que tem origem de petróleo, por exemplo, né. Então, a gente tem origem de petróleo e ele não, e tem alguns polímeros que não são recicláveis. Você não consegue utilizar ele, reaproveitar para fazer outro produto, por exemplo, tipo triturar e transformar em outra matéria. Então a gente usou o PETG e o PP mais pensando nessa causa de ser um pouco mais sustentável. Ele não chega a ser sustentável, né? É um plástico, né? Mas dá para reaproveitar ele, né? Você consegue depois fazer a higienização da máscara, né? E destinar ele para um local que vai fazer a reciclagem e futuramente essa máscara vai se transformar num outro produto, né? O que impediria de ser para outros materiais. Então, o PP é uma tirinha branca, né? Um plástico fosco. O PETG, ele é o plástico transparente, né, que fica na sua face mesmo para você visualizar o que está à sua frente, né. Se tiver alguma face shield para poder demonstrar aqui para o pessoal, né, enfim, se tiver aí, acho que seria interessante você ir aqui. Para a gente é fácil visualizar, né, mas não sei se alguém ficou com alguma dúvida, a gente já está chegando perto do encerramento daqui do nosso painel, então, se vocês tiverem mais alguma dúvida de última hora, senão a gente pode ir indo para as finalizações, para as considerações. Então, só mostrando aqui, esse foi um teste que a gente fez, esse não foi aprovado. Então, como a doutora Cândida falou, né, aqui fica aberto, né, na sua face, então dá para você ser contaminado por essa região aqui. Mas só é a máscara que eu tenho a ponta aqui, né, para mostrar para vocês. Então, é muito importante para a gente também até guardar os protótipos para a gente ver o processo de pensamento, né? Então, com isso, a gente consegue desenvolver novos projetos, novas ideias. Então, a partir disso, a gente conseguiu também chegar no protótipo final, né? O final em si, que a Cândida estava também falando bastante, é esse daqui. A gente colocou uma etiquetinha, né, que esse era um modelo, né? Esse aqui tinha quebrado, tudo, então a gente usou ele de modelo para saber como era montado. Então, basicamente, ele é quase 100% de plástico, né? Tirando esses feixes aqui, né? Basicamente, tudo era de plástico. Esse foi o final aqui. Muito legal, muito obrigada. Você nem estava no nosso script, né? Mas achei que seria interessante, né? Mostrar para o pessoal. Bom, estamos chegando ao fim daqui da nossa conversa. Queria agradecer a presença aqui do Paulo e da doutora Cândida. Dizer que nossas redes estão à disposição, né, quem quiser saber um pouco mais sobre o nosso projeto, FabLab Livre SP, estamos em todas as redes sociais, fazendo aí, né, o que nos cabe, né, aqui no online. Agradecer a doutora Cândida por participar, né, por aceitar o nosso convite de participar dessa ação tão importante,
e de estar com a gente hoje aqui, aceitar nosso convite para bater esse papo. Se o Paulo e a doutora Cândida quiserem fazer as considerações finais, depois a gente vai para o encerramento. Bom, agradeço aqui a oportunidade de estar tendo esse papo com vocês. Realmente é um assunto bem relevante e se faz importante ter essa discussão hoje em dia, né? De trazer projetos abertos, de trazer, discutir sobre o movimento maker, a sua colaboração com outras áreas e até a gente tocar mais nessa tecla de democratizar a ideia, sabe? Tentar deixar menos central as coisas, né? Então a gente consegue, a pandemia em si veio para mostrar muito isso, né? Que acho que as pessoas elas podem estar unidas em prol de uma causa, independente da sua formação acadêmica, caso tenha, independente da sua classe social, acho que as pessoas podem se unir em prol de uma causa. E o movimento open source, ele traz muito essa pegada, sabe? De trazer, mesmo longe, as pessoas conseguem estar perto fazendo alguma coisa legal. Acho que é isso. Obrigado novamente, obrigado vocês duas e obrigado a todo mundo aí que está comentando, batendo palmas. É muito importante isso para a gente, foi bem legal a conversa, e é isso. O que eu tenho a dizer é que, assim, eu acho que a gente vem vivendo há 1 ano e meio dias muito tristes, né? E eu acho que cada um, dentro daquilo que faz, dentro da sua área de atuação, pode dar de si para melhorar um pouco mais a condição de todos. Eu acho que isso daí foi uma coisa muito interessante que a gente foi vendo ao longo do tempo, como as pessoas queriam ter um papel proativo, como as pessoas queriam fazer alguma coisa para minimizar sofrimento, para melhorar a condição de todo mundo e diminuir a disseminação do vírus. Eu acho que isso daí foi muito rico para quem se envolveu. Eu acho que as pessoas podiam aprender bastante, né? Acho que é importante a gente falar isso, porque assim, a gente, dentro de tudo isso, você consegue ter até um pouco de alívio no coração, né? Porque você está fazendo muito mais do que a sua área, muito mais do que você faria na arquitetura, muito mais do que alguém faria na engenharia, ou eu na terapia ocupacional, e muitos médicos até, né? Que foram lá fazer trabalhos que eram de outras pessoas. Eu acho que a gente tem que arrumar, no momento como esse, a gente tem que arrumar um papel, né? A gente tem que arrumar um papel social e contribuir para fazer com que o sofrimento seja minimizado e o bem-estar das pessoas seja preservado. Muito obrigada, e com essa mensagem aí da doutora Cândida que a gente encerra nosso bate-papo. Também queria agradecer a todo mundo que está interagindo aí no chat, muito obrigada a presença de todos, pelas perguntas, as dúvidas. Espero que a gente tenha sanado todas as dúvidas, e ficamos totalmente à disposição. A rede está aí, enfim, né, uma rede aberta, estamos à disposição. E é isso, gente. Obrigada. Tenham uma boa tarde. Se cuidem, usem máscara, fiquem em casa, que logo, logo tudo vai se normalizar aí com a vacina. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Boa tarde.